Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2024. Aproveito para desejar a todos um excelente ano novo, cheio de muitas conquistas, realizações e, claro, excelentes histórias da realeza. Já agradeço também a sua companhia em 2023. Hoje você vai conhecer a história de Maria de la Esperanza Amália Raniera Maria del Rocio Luisa Gonzaga de Bourbon e Orleans, uma princesa de Bourbon com as mesmas dignidades e honras das infantes de Espanha, princesa das duas Sicílias e princesa de Orleans e Bragança por casamento. Antes de continuar, peço que você colabore com o canal. É simples, rapidinho e muito significativo para a continuidade do nosso trabalho. Maria da Esperança foi a terceira filha do infante Carlos da Espanha e de sua segunda esposa, a princesa Luísa de Orleans. Filha do infante Dom Carlos de Bourbon das duas Sicílias e de Dona Luísa de Orleans, princesa da França, com quem Dom Carlos se casou quando ficou viúvo de sua primeira esposa, Mercedes de Bourbon e Habsburgo, com quem tinha tido 2 filhos, Alfonso e Isabel. De seu segundo casamento, Dom Carlos teve outros 4 filhos, Carlos, Dolores, Maria de las Mercedes e Esperança. A princesa nasceu em Madrid em 14 de junho de 1914. A recém-nascida recebeu as águas batismais na Câmara de Gasparini, do Palácio do Oriente, na pilha de Santo Domingo de Guzmán, no dia 21 do mesmo mês de seu nascimento. O rei Afonso XIII tinha arranjado para que os filhos resultantes desse segundo casamento do infante Carlos gozassem das honras, preeminências e distinções dos infantes da Espanha, seguindo-os imediatamente na ordem hierárquica como príncipes da Casa de Bourbon. Sua Alteza Real e Imperial Esperança de Bourbon e Orleans foi a última filha do segundo casamento de Dom Carlos de Bourbon das duas Sicílias e de Dona Luísa de Orleans. Aos 7 anos, chegou a Servilha na companhia dos seus pais e irmãos. Dom Carlos, na sua condição de militar, tinha sido destinado à capitania geral da Andaluzia. Começou a receber educação na escola de Nossa Senhora de Loreto, gerida pelas mães irlandesas, na rua Jesus del Gran Poder. Passou pouco tempo como aluna interna e rapidamente se juntou às irmãs. Como dizia seu pai, a sua filha, Dona Esperança, era das infantas da velha escola, a moda antiga, já que a majestade não é apagada pelos anos. Terminada a sua educação no Colégio das Irlandesas e dotada de magníficas condições para o estudo, ela vai para Paris na companhia de sua aia. Já na capital da França, instala-se no convento da Assunção, aperfeiçoando-se em línguas estrangeiras. Falava corretamente francês, inglês e alemão. Outra de suas paixões era a música. Aprendeu piano e violino quando voltou a Servilha. Teve aulas de música. Ela serviu como enfermeira durante a Guerra Civil Espanhola. Seu irmão mais velho, o príncipe Dom Carlos, foi morto em ação nessa mesma guerra. Em 1931, com a queda da monarquia na Espanha, a família real espanhola foi exilada, mas alguns militares republicanos foram até o infante Carlos declarar que com a família dele nada se passaria e que poderiam permanecer em Servilha se quisessem. Apesar da oferta, eles também se exilaram junto à família real espanhola em Roma. A família de Dom Carlos pôde retornar a Servilha em fins de 1937, embora a família real tivesse que continuar exilada. Em 18 de dezembro de 1944, casou-se na Catedral de Servilha com seu primo, Pedro Gastão de Orleans e Bragança, neto da princesa imperial do Brasil,
Isabel de Bragança. O casamento aconteceu na Catedral do século XIII de Servília. Foi a primeira mulher que se casou no altar maior da Igreja Metropolitana de Servília. O New York Times relatou na época que, abre aspas, a realeza floresceu novamente na pompa e no planto da tradição espanhola, fecha aspas. O casamento civil do casal aconteceu um dia antes. Membros de quase todas as casas reais da Europa participaram ou enviaram representantes para o casamento, que foi oficiado pelo cardeal Segura. A partir de então, a vida de Maria Esperança dividiu-se entre os lares de Servília, na Espanha, e de Petrópolis, no Brasil. Sua vida estava muito ligada a Servília, já que em Vila Manrique da Condessa ela tinha o palácio que fora de sua mãe, onde se estabeleceu depois de se casar. Pedro Gastão, príncipe do Brasil, reivindicou o trono em oposição ao ramo de vassouras da família imperial brasileira. Portanto, ela foi imperatriz consorte titular do Brasil de 1940 até 2007. O casal teve 6 filhos, todos nascidos e criados em Petrópolis, à exceção do mais velho, que nasceu no Rio de Janeiro. Seus filhos foram Pedro Carlos de Bourbon, de Orleans e Bragança, Maria da Glória de Bourbon, de Orleans e Bragança, Afonso Duarte de Bourbon, de Orleans e Bragança, Manuel Álvaro de Bourbon, de Orleans e Bragança, Cristina Maria de Bourbon, de Orleans e Bragança, e Francisco Humberto de Bourbon, de Orleans e Bragança. Última princesa da Casa de Bourbon, com tratamento de infante da Espanha pelo título criado por Afonso XIII, foi casada com Dom Pedro de Orleans e Bragança, pretendente legítimo, até a celebração do referendo constitucional ao trono imperial do Brasil, país em que a família, alternando com suas estadias em sua casa em Servília, residiu durante anos em sua casa em Petrópolis, o Palácio do Grão-Pará. Em 27 de novembro de 1975, a princesa teve o júbilo imenso de presenciar a restauração da monarquia espanhola, com a ascensão ao trono do seu sobrinho, Dom Juan Carlos I, e a volta definitiva do exílio do seu cunhado e sua irmã, os condes de Paris, figura muito popular em Servília, onde o seu tratamento afável e simples eram bem conhecidos, assim como o seu elegante casticismo respeitado por aqueles que a conheceram. Levou sempre uma existência em extrema discrição, na qual soube compartilhar o mais rigoroso sentido de seus compromissos sociais, com a atenção permanente aos seus filhos. Dona Esperança estava ligada a várias irmandades, especialmente a Irmandade do Rócio de Vila Manrique, da qual ela era a irmã mais velha honorária, e a de Triana, com a qual entrava todos os anos na aldeia. A sua presença era habitual na romaria. Teve uma significação especial a peregrinação do ano de 1972, quando entrou na aldeia almontenha, acompanhada com a então princesa da Espanha, Dona Sofia, ambas a cavalo e acompanhadas por Dom Pedro de Orleans. Dona Esperança será sempre lembrada como uma infanta intimamente ligada, desde que era uma menina, a todas as tradições e manifestações religiosas servilhanas. Durante toda a sua vida foi um exemplo de ligação entre Servília e a família real. Era devota da Virgem do Rócio. Estava muito ligada à fraternidade de Vila Manrique e Triana e apoiava uma estreita relação com Servília. Ela morreu aos 91 anos em sua casa na localidade servilhana da Condessa, em Vila Manrique, falecendo em 8 de agosto de 2005. Conforme informado por fontes municipais, Esperança de Bourbon
morreu como resultado de doenças devido à sua idade avançada, pelo que havia sido internado na Clínica Sagrado Coração de Servilha. Foi enterrada na capela da sacristia da Igreja de Santa Maria Madalena, na presença de seu marido e do rei e da rainha da Espanha, o infante Dom Carlos e a duquesa da Calábria, suas 2 filhas e 3 de seus filhos. Cerca de 2.000 pessoas acompanharam pelas ruas da cidade os funerais daquela a quem o povo servilhano chamava de Nossa Querida Princesa. O cortejo aberto pela Irmandade da Santa Caridade foi acompanhado todo o tempo pela banda da Companhia Mista da Força da Guarnição de Servilha e contou com a participação da Guarda Real. Em Petrópolis, cidade em que Dom Pedro de Gastão reinou como príncipe durante quase 5 décadas, a figura de Dona Esperança recebeu homenagens da Câmara Municipal, do prefeito Rubens Bontempo e do representante da cidade da Assembleia Legislativa, o deputado Leandro Sampaio. Todos eles enviaram condolências pessoais à família. Seu caixão estava coberto com a bandeira nacional, o privilégio dado somente aos infantes da Espanha. Espero que você tenha gostado de conhecer Dona Esperança e sua história. Aguardo suas conclusões, opiniões, sugestões e complementos lá nos nossos comentários. Nos encontramos por lá.